Olá, seja bem-vinda. A gente vai fazer uma live hoje sobre a nossa inimiga oculta, que é a ansiedade. Quando a ansiedade assume o controle. Oi, Karen. Oi, Ângela, sejam bem-vindas. A gente está começando a live mais cedo. A gente vai falar hoje sobre a ansiedade. Eu vou botar aqui o nome da live, tá? Sejam bem-vindas. Ansiedade, inimiga oculta. Inimiga oculta. Quem é que tem ansiedade aí, né? Acho que todo mundo tem ansiedade. A gente vai entender hoje o que é a ansiedade, como a gente pode olhar ela através da visão sistêmica, por que que ela acontece e principalmente, gente, como a gente pode transformar. Essa semana até sexta, tá? A gente vai estar falando sobre ansiedade. E o meu primeiro tema, quando eu constelei, gente, foi a ansiedade. E para mim foi uma das coisas mais extraordinárias do mundo. Então, só que para ti entender a ansiedade, às vezes a gente entende ela racionalmente. Hoje eu vou te trazer a possibilidade de tu entender que além da relação que tu tem com ela, existe a relação com o teu sistema familiar e também com os teus pais. E quem é que respondeu a enquete dos stories, gente? A pergunta era assim, ó, se você sofre por antecipação, se você se preocupa muito, tá? E aí foram 97% das pessoas que responderam, elas sofrem por antecipação, elas estão sempre preocupadas. E aí eu perguntei se você era ansiosa. E 90%, gente, da resposta foi que era, tá? E aí a pergunta mais importante é quem é do seu sistema que é ansioso? E aí eu queria que tu colocasse aí pra mim quem é do seu sistema que você lembra que é mais ansioso, tá? Isso vai ajudar a gente a fazer as reflexões. Por que eu usei o tema hoje a ansiedade como inimiga, gente? Porque, na verdade, quando ela nos controla, a gente perde a capacidade de ser quem nós somos. Quando a gente é tocado ou invadido pela ansiedade, tudo muda, tudo se transforma, tudo se dilui. E, ao mesmo tempo, qual é o quadro da ansiedade, né? A gente sabe que a ansiedade é esse pensamento acelerado, mas é mais que isso, gente. Qual é a emoção de fundo da ansiedade? É angústia? É aflição? Qual é a sua base da ansiedade? É a partir dela que a gente vai seguir um norte. E isso é muito importante, tá? Então a Dora botou a mãe. Dora, oi, ideia. Dora, cadê teu pai? Eu vou te perguntar sobre isso. Então, assim, quais são, gente, os sintomas que normalmente a gente tem com a ansiedade? A gente vai ter vários sintomas. A gente não vai falar hoje sobre a ansiedade como um CID, tá, gente? Como um transtorno de ansiedade ou como uma doença. Na verdade, a gente vai falar da ansiedade como as várias gavetas que ela tem. Aí, obrigada, Cristina. Eu peguei até isso aqui como modelo de gaveta, tá, gente? Gente, se a live fica boa, vai indicando para as pessoas. A gente vai falar da ansiedade como se fosse várias gavetas, tá, gente? Ó, primeira gaveta, segunda gaveta, terceira gaveta, quarta gaveta. O que tem nessas gavetas aqui, gente? A primeira gaveta é a fisiológica, tá? A ansiedade, ela é um mecanismo de defesa do nosso sistema nervoso que serve para nos proteger, tá?
O segundo mecanismo, gente, é o mecanismo cognitivo, tá? Então, a forma como eu me comporto, como eu percebo os meus pensamentos, a forma que eu penso vai alterar a forma como eu me comporto. Essa é uma outra gaveta. A outra gaveta, gente, é a parte emocional. Então, a parte emocional é o que é que tem dentro dessa gaveta emocional. A outra é a gaveta social. É como eu me comporto com as pessoas quando eu tô ansiosa. E a partir daí é como o meu comportamento vai ser baseado pelas essas interações. Então, gente, de uma forma simples, a ansiedade, tá? Ela é um mecanismo de defesa do nosso sistema nervoso central. Ele vai ter várias gavetinhas, tá? A gente não pode olhar como um transtorno. Agora eu tô te trazendo um convite pra gente olhar um pouquinho diferente. E cada caixinha eu queria abrir contigo hoje, para depois entrar na visão sistêmica, porque hoje a gente vai entender que a ansiedade, ela não é nossa inimiga. A gente vai compreender que ela é apenas um sintoma dizendo que algo precisa ser reconciliado, que algo precisa ser incluído. A questão é que hoje, e aí a melhor maneira de explicar, gente, a ansiedade é assim, ó. Hoje tem que participar. Ó, tá vendo isso aqui? Eu quero que você perceba isso. Tá vendo isso aqui? O que vocês acham que é isso aqui, gente? E olha só, isso aqui, tá? E tá vendo isso aqui? Isso aqui. Isso aqui, hoje é aulão para entender a ansiedade e poder transformar. Ó. Tudo vem pra aula. Tá? O que é que tem aqui, gente? Cada pessoa vai interpretar a ansiedade de uma maneira, tá? Cada um vai. Então, a questão é, o que é que tem dentro? É um vaso d'água. Na verdade, ideia, isso aqui é um recipiente, tá? É um recipiente. Isso aqui é um recipiente, isso aqui é um recipiente. Aqui tem várias formas. Então, o que isso quer dizer? Que várias pessoas, a ansiedade tem várias formas, só que a ansiedade é esse líquido aqui. Entendeu? Então, dentro daquela percepção de que cada um sente de uma forma, vai acontecer o quê? Tá vendo? E o que é isso aqui? Essa aqui é a ansiedade. Ela não vai mudar. A cor dela, gente, não muda. E ela vai para qualquer lugar sendo transferida. Olha aqui, ó. Eu vou fazer uma molhaçada aqui. Tá vendo? Vai mudar as formas, tá? E ela pode voltar para cá, gente, ó. Onde é a fonte. E é isso que eu quero te explicar. Existe um grande reservatório. Na verdade, isso é um grande recipiente. E aqui dentro, o que tem aqui dentro, gente? Aqui dentro tem todas as nossas memórias, todos os nossos registros, todas as nossas histórias. Existe uma linha transgeracional, geracional e a nossa linha do tempo agora. Deixa eu secar isso aqui, gente, que vai molhar o meu computador. Olha aí. Fiz caca aqui, né? Fiz caca aqui, gente. Então, o que eu quero te dizer? A diretoria, gente, a diretoria é esse recipiente, tá? Aqui são todas as histórias que existem, tá? E aqui é todos os registros que ficam dentro da mente. E aí elas vão entornando o caldo.
E qual é a grande sacada da ansiedade? A ansiedade, ela vai trazer para nós a nossa capacidade de lidar com a realidade se a gente estiver num polo positivo, tá? Se a gente estiver em desequilíbrio, gente, o que vai acontecer? Uma grande pressão. A ansiedade vira uma panela de pressão. A gente só vai... Lembra? É um mecanismo de defesa biológico e fisiológico. É pra gente antever ou prever alguma ameaça. E ela pode ser real ou pode ser irreal. São os nossos dragões imaginários. Os nossos antepassados, eles usavam muito isso, tá? Eles usavam a ansiedade como esse mecanismo de... Eles não ficam pensando, ó, vai vir um leão e vai vir me comer. Não, eles viram e saem correndo, entendeu? Só que esse mecanismo dentro da gente, a gente não teve uma atualização do sistema, gente, tá? O que aconteceu? A vida tá acontecendo tão rápido que não deu tempo de atualizar o nosso sistema. E aí o que acontece? Se eu não consigo lidar com as situações, tem alguma situação que tu passou hoje, uma ansiedade, coloca aí pra mim. Hoje, gente, eu fui no dentista. Eu tô acostumada a ir no dentista. Só que toda vez que eu vou pro dentista, porque eu tenho que fazer cada revisão, hoje eu tive que fazer uma limpeza e acabei descobrindo ali uma coisa, né? Quando ela entrou com aquele aparelhinho, gente, tá? O meu corpo todo reagiu. Todo reagiu. A ansiedade, ela faz com que a gente reaja fisiologicamente. Você já percebeu isso? Que quando você se detecta com algo que é desconhecido, algo que você não consegue controlar, algo que você não sabe o que é, você vai enfrentar esses estados. Esses estados são naturais, mas existe uma carga da diretoria, tá? Que criou dentro de nós uma ansiedade condicionada. E uma memória de uma ansiedade. De onde vem essa memória de ansiedade, Lise? Ela vem das nossas memórias transgeracionais, das nossas memórias geracionais e da nossa linha do tempo. Deixa eu ver, fui na massagem, a massagista colocou outra pessoa no lugar. Exato. E como fica o corpo? A Cristina falou exatamente isso. É por isso que eu trouxe, gente, os degraus, tá? E é importante a gente conhecer os degraus de uma ansiedade. Com esse registro aqui, ó, a gente não consegue mudar. E é isso que eu quero que tu entenda. Existe como a gente controlar esses sintomas, tá? Através do quê? Através da nossa mente, através do estado de presença. Então, o que eu quero que tu entre em contato no primeiro movimento da live o que é a ansiedade? Quais são as situações que tu vive a ansiedade? Quais são a percepção fisiológica que ela te traz? Quais são os comportamentos que tu acaba gerando através de um estado de ansiedade? Tu precisa entender, nomear qual é a tua ansiedade. Só a partir de tu conhecer a tua ansiedade, onde é que ela gatilha, onde é que ela aflora, onde é que ela aparece, tu vai conseguir trabalhar com a diretoria e com toda a ansiedade que veio do teu sistema familiar. Gente, faz sentido, vocês estão compreendendo? Porque assim, ó, hoje eu me puxei para ensinar, tá? Porque eu disse, é importante que a gente entenda essa primeira fase da ansiedade, tá? Coloca para mim se faz sentido.
eu tô com uma crise absurda do fim de um relacionamento completamente descontrolada. Sinto muito, Mone. Muito suor e tosse. Exatamente isso. Deixa eu botar pra cá que essa coisa tá perigosa aqui, tá, gente? Então, assim, ó, fisiologicamente, a gente vai ter aflição, a gente vai ter dor no peito, a gente vai ter sudorese, a gente vai ter angústia, a gente vai ter mal-estar. E aí, normalmente, as pessoas associam a ansiedade com uma doença, gente. E ela não é uma doença, tá? Ela não é uma doença real. E é isso que você tem que começar a perceber. Existe um registro dentro de você que ele faz com que você dispare um mecanismo de proteção. Quando isso é nos animais, eles entram em ataque ou eles fogem e tá tudo certo. Mas nós não estamos mais naquela época, nem somos os nossos ancestrais. A gente não vive mais em perigo constante, tá? O que acontece hoje? Acontece hoje que tem situações que a gente não consegue administrar por causa dos nossos registros, por causa das nossas crenças, por causa dos nossos limites, por causa das nossas histórias, e aí elas vão desencadear. Por exemplo, ir ao dentista, fisiologicamente ele atua. Até tu começar a conversar contigo, olha, mas eu tô fazendo um tratamento aqui, isso é bom pra mim, tu vai te acalmando e tu vai entendendo o que tá acontecendo. Tu precisa avisar pro cérebro, porque aí ele não vai correr, ele não vai fugir, e isso não vai ficar no teu corpo. A gente precisa começar a tomar conta, principalmente desse sintoma. Por isso que eu não tô trazendo a ansiedade, gente, como um transtorno ou como uma doença, mas como um sintoma dentro da visão sistêmica. Entendendo que dentro desse sintoma da ansiedade tem várias gavetinhas, e qual dessas gavetinhas, e é isso que eu quero trazer para ti, qual é dessas gavetinhas que tu consegue perceber quais são os teus sintomas. Então, por exemplo, a gavetinha cognitiva, que é dos nossos pensamentos, onde é que tu vai identificar isso? Tu vai ter uma preocupação excessiva, tu vai ter pensamentos catastróficos, dramáticos, tu vai ter uma sensação de vazio, tu vai ter pensamentos suicidas e obsessivos, tu vai ter uma preocupação, tu vai dar um valor excessivo para coisas que são simples. Fisiológico, a gente vai ter insônia. Deixa eu ver aqui, Rose. A Rose botou, fiquei muito ansiosa ao ter que definir uma situação e tive taquicardia e boca seca. Exatamente. Essa gavetinha, Rose, é a gavetinha fisiológica, gente. Olha só, e aí o que a Rose trouxe é perfeito. Existe uma situação que eu preciso definir. E talvez seja uma situação a qual eu não acho que eu estou adequada, onde eu me sinto ameaçada, tá? Onde eu não consigo me proteger. Lembra? A ansiedade vai aparecer quando é algo novo, quando é algo desconhecido, quando é algo que eu acho que eu não tô preparada para lidar. Quando a gente olha para um ansioso, gente, tô vendo tudo isso, todas têm. Gente, e a primeira constelação que eu fiz, para mim, eu fui numa das minhas primeiras formações internacionais, eu sempre queria trazer a ansiedade, e eu não conseguia de jeito nenhum trazê-la, tá? E aí eu tive a sorte, gente, de ter uma consteladora lá, que era top das galáxias, o nome dela é Rô Riso. É uma das consteladoras, assim, ela é de São Paulo, ela tem uma sensibilidade extraordinária. E aí ela me escolheu no meio de um monte de gente. Eu quero explicar isso para te contar a história da ansiedade. Eu tinha sempre uma sensação de estar sempre em alerta. Sempre, sempre, sempre em alerta, tá? Eu não podia descansar. O que aconteceu na minha constelação? Eu saí da minha constelação e quem estava
na minha constelação era o meu pai. Eu carregava uma ansiedade profunda pelo meu pai, profunda. Eu tenho a minha ansiedade hoje? Tenho, gente. Qual foi a primeira vez que tu entrou em contato com a tua ansiedade? Deixa eu ver o que a Fran botou ali. Quando iniciei meu processo de desenvolvimento, eu tive diarreia frequente, sempre que entrava em tema difícil, até que aprendi a ficar amiga da ansiedade e hoje consigo controlar. Bah, perfeito. A ansiedade, gente, ela é algo que tu precisa olhar para ti. Ela é um sintoma que ela diz, olha, isso tá vinculado a uma memória transgeracional, geracional, ou tá ligada à tua vida intrauterina, ou tá ligada às percepções que tu fez, às situações que tu vivenciou na vida, na tua linha do tempo, tá? Eu desde pequena, eu trabalho desde muito cedo, tá, gente? Então eu com 13 anos eu já trabalhava numa clínica e todos os meses, gente, eu tinha herpes labial, todos os meses. E Zovirax comprimidos, Zovirax creme, tu entendeu? Reza, defumação, tudo para tentar controlar aquela ansiedade. Tentar controlar aquela herpes, na verdade. Tá, gente? Boa tarde, sejam bem-vindas, gurias. E aí, o que aconteceu? Até que um médico disse pra mim assim, olha, tu é muito ansiosa. O que gera esse desequilíbrio da herpes é o excesso de trabalho, tá? O teu alto nível de estresse, tá? E tu deve ter muita responsabilidade em casa. Gente, eu bancava a minha casa. Então, tu imagina, e aí eu ter que perceber, e sem nenhuma instrução, ele disse, olha, tu vai ter que, se tu quiser acabar com essa herpes, tu vai ter que começar a te tranquilizar. E aí eu comecei, imagina, gente, eu tinha, acho que era 15 anos, porque começou com os 13, com 15 ali, que eu fui no médico. Porque daí eu tava tendo todo o mês, tá? Quem é mulher, gente, tá aqui, é mais ou menos quem já teve uma cândida, sabe que quando tem baixa imunidade por causa de estresse, vai aparecer cândida, tu entendeu? Estresse, conflitos, vai gerar isso, tá? Sinto muito pros meninos se não sabem o que é isso. Então, assim, aí o que acontecia? Ele só me disse isso. Tu tem que controlar o teu estresse e a tua ansiedade. Opa, como é que tu diz isso pra uma menina? Só que a dor era tanta, entende assim, ó, tu não imagina pra uma menina, né? Eu tinha herpes direto, desde que saí do Brasil não tive mais. Olha só, alguma coisa que tinha aqui, Vanessa. Vamos identificar isso. Agora com a live vai percebendo o que é. Então, o que acontecia com isso, gente? Eu comecei a perceber que toda vez que eu tinha que entregar a fatura, tá? Eu virava à noite trabalhando, eu não comia. A minha responsabilidade de entregar aquela fatura, porque dependia o pagamento de vários funcionários, dependia o meu pagamento, eu dependia daquele pagamento para ajudar a sustentar os meus irmãos. Então, a necessidade, gente, de controle e de certeza que tinha que dar tudo certo. Alguém por acaso aí é controladora e não gosta de incerteza? Coloca a mão aí pra mim. Oi, Samara, sejam bem-vindas. Desenvolvi rosácea e tive uma crise de ansiedade. Gente, onde é que um dos pontos? A gente tá quase indo pra visão sistêmica, tá? Um dos pontos que acontece a ansiedade é porque a gente não consegue, ou melhor, a gente tem medo de perder o controle, tá? A gente tem medo de perder o controle. E a gente tem uma intolerância, uma incapacidade de lidar com a incerteza. E como eu era responsável por todo um faturamento de uma clínica, aquilo era o salário dos funcionários, toda a manutenção da clínica, o sustento para minha família, e se desse uma coisa errada, gente, porque tu entregava, era na época do SUS, tá, gente? Eu entregava a fatura e tinha a glosa do NPS. Às vezes, gente, eles glosavam uma fatura, não lembro quanto era, mas digamos que era uma fatura de 10 mil, tá? Não era isso, mas era muito mais. E aí, eles cortavam pela metade. Tu tinha luz, água, telefone, funcionário. Não tinha internet naquela época, porque isso foi há 300 anos atrás. Imagina uma menina de 15 anos responsável pelo faturamento. Olha o nível
de ansiedade e de estresse. Porque eu queria o quê? Controlar tudo. Eu tinha que ter certeza que tudo ia dar certo. Tá? Então, começa a perceber. E aí, o que aconteceu? A gente ri pra não chorar, Dora. A gente ri pra não chorar. Foi quando eu comecei a perceber. Então tá, onde é que eu dou conta disso? Quando é que começa a surgir a ansiedade? Porque eu não vi a ansiedade acontecendo. E não que eu seja calminha, não sou calminha, gente, tá? Mas o corpo estourava, o corpo falava, tá? E aí o que aconteceu? Ai, aqui botou umas... Não consegui ver, gente. Aqui a Grazi botou... Grazi, tô com o teu brinco, ó. A Grazi botou assim: quando assumi o negócio da família, tive uma candidíase durante todo aquele ano. Vivia em um estado de alerta. Gente, a gente tá falando da ansiedade, mas pode ser uma cândida, pode ser qualquer outro tipo de diagnóstico que tu desenvolva. O que eu quero que tu compreenda hoje é que, além desses transtornos e desse CID, a gente tem que olhar para o sistema e o que está acontecendo com a nossa vida e com a nossa realidade, tá? Através daí, da maneira como fisicamente eu fico. Quando eu me exponho a uma situação, como é que eu reajo a ela? A Rose falou, hoje ela teve que tomar uma decisão, teve uma taquicardia, porque a gente fica. Mas e por que eu fico assim nessa decisão? Por que eu fico assim para fazer uma live? Por que eu fico assim para ir para o dentista? Por que eu fico assim para ir para massagista ou para ir para um médico? Eu tenho que começar a identificar quais são os gatilhos, o que eles fazem fisiologicamente. Essa é a nossa primeira consciência, gente, tá? Por quê? Porque é a nossa primeira consciência, mas é o nosso último estágio. Porque estourou aonde? Estourou no corpo. E o corpo, dependendo do nível que tu tá, muitas vezes não tem como tu reparar, gente, tá? Então, aquela dor no estômago, ela pode não ser uma dor de estômago. Aquela dor na coluna que eles dizem pra ti, isso é postura. Não, gente. Aquilo pode ser a dor de estômago, tem várias variáveis, né? Tem vários contextos, mas tu tem que ver se um fundo não tá naquela gaveta que eu te falei. Qual gaveta? Na gaveta do físico, na gaveta dos pensamentos, na gaveta do comportamento, na gaveta do social e na da gaveta do emocional. Se atingiu o corpo, gente, atingiu o emocional. E é isso que a gente tem que começar a olhar. Então, qual é a gavetinha que tá a tua ansiedade? Deixa eu ver a Cris. Eu trabalho com vendas e sempre tenho a ansiedade de saber se o salário vai pagar todas as contas, mas no final sempre dá, mas é ansiedade diária. Cris, é exatamente isso. Só que assim, sabe avião, gente? Sabe, é bom falar sobre isso. A Cris trouxe esse exemplo pra mim que é maravilhoso. Obrigada, Cris. Gente, a ansiedade é como se ela fosse um material pressurizado. É um ambiente pressurizado, tá? O que é um ambiente pressurizado, Lise? É um avião, é um navio, é onde todo o ar fica contido, tá? Eu gosto de dizer que é uma panela de pressão, mas é mais ou menos isso. Então a gente só fica vivendo a pressão. E só que essa pressão, gente, o que ela gera? Ela gera dentro de nós um material incendiário. E aí a gente vai ter as explosões. E isso é muito profundo. A gente tem que olhar o que a gente está implodindo. Faz sentido para vocês o que eu tô falando? Oi, Rô. Tem que olhar. A Cândida, gente, tem que olhar. Não é muito diferente, tá? Sumi praticamente eu também fui pai e mãe dos meus irmãos, Dora. Dor nos ombros, tipo dor no músculo. Tem responsabilidade aí, Glória. Dor nos ombros, gente, é muito peso, tá?
Semana passada participei de um programa, fiquei tão ansiosa que nem consegui dormir. Gente, um dos mecanismos da ansiedade é a insônia, tá? Insônia, falta de atenção, procrastinação. Então, mas o que eu quero te trazer hoje, tá? Primeiro, eu quero que tu lembre que a insônia, ela é do tipo explodir com as pessoas. Não, Cris, nem eu posso explodir, tá? Se um dos degraus, Cris, ó, o comportamental e o social for uma das minhas vertentes, porque eu posso me isolar, eu posso explodir, tá? Tem que ver qual é o teu comportamento, se tu é a boazinha ou se tu é a agressora, tá? Então, o importante é entender qual é a gaveta da ansiedade que tu tá. Cândida tem relação com culpa e remorso. Tem outras coisas também, tá? Gente, a gente podia fazer uma live de Cândida, sabe? É bem interessante. Então, assim, ó, o que é Cândida dentro de várias vertentes? É um estado, é um sistema de alerta que serve pra gente prevenir as coisas, pra fugir ou pra lutar, tá? A questão é que a gente fica nesse ambiente pressurizado e a gente fica acumulando. E foi aquilo que eu te trouxe da água, gente. Cada pessoa vai ter a sua maneira de perceber. Só que o líquido, esse registro, tu pensa que é só a tua ansiedade. Não é só a tua ansiedade. É a ansiedade transgeracional. É a ansiedade geracional. É a memória da tua vida intrauterina, é da tua infância, é de todas as experiências, de todos os registros que tu não conseguiu lidar e que elas ficam fazendo essa pressão. A ideia é boa, né, Samara? Então, assim, ó, na visão sistêmica, o que é uma ansiedade, tá? Ela é uma desordem, ela é um sistema indicando que algo precisa ser reconciliado, tá? E onde é que a gente vê isso, gente? Uma coisa que eu queria trazer também é a ansiedade. Eu acho que foi a Cris que disse, tá? A ansiedade, ela é próspera, gente. Por quê? Porque ela cria a acumulação dentro da gente. A gente vai acumulando até estourar no corpo. Então, a ansiedade, ela prospera na nossa dor. Ela prospera naquela aflição, naquela taquicardia. E é através dela que a gente tem que começar a perceber aonde isso começou. Quem tem isso no meu sistema? E aí, é isso que é importante, eu quero trazer aqui, gente. Anotei aqui, tá? Pra gente não esquecer. Quando eu perguntei quem é do seu sistema que tem ansiedade, 12 pessoas responderam que quem tem ansiedade é a mãe. 6 pessoas responderam que é o pai, tá? E 8 pessoas responderam que é todos. E é nesse momento que eu quero entrar com a visão sistêmica para ti, tá? Então, o que a ansiedade quer dizer para ti? De onde ela vem? Ela vem de um trauma da gestação. Por exemplo, e isso foi um exemplo, foi o que aconteceu comigo, tá, gente? Eu engravidei sem querer. E fiz o pré-natal no início, tá? E no quarto mês, no quinto mês eu troquei, eu tava com dificuldade com o meu médico, tá? Eu tinha um médico e eu tava com dificuldade com ele, tá? E aí eu troquei ele no meio do caminho. A ansiedade também engorda. Sim, porque eu também não falo, né, gurias? Eu troquei ele no meio do caminho, gente. E aí, quando eu vou pra essa outra médica, ela diz assim pra mim: ah, tu teve contato com rubéola. Quem sabe? Alguém sabe aí o que é rubéola? E aí ela disse pra mim: ah, tu sabe que se tu... Agora eu não tenho o que fazer, ela disse pra mim. Eu disse: oi? Não tenho o que fazer? Então tá, ela disse: não tenho o que fazer. E, gente, dizer aquilo pra mim é como se ela dissesse... Ela me tirou toda a ansiedade, tá? Não tenho o que fazer. Então tá, vamos esperar nascer. Só que o que aconteceu? Pelo 7º mês eu tava lá fazendo o quarto, fazendo as fotos da bebê, né, da Larissa. Me liga o Centro de Epidemiologia de Porto Alegre dizendo:
tu sabe que tu teve rubéola, né? E eu, inocente, disse, sim, tive. Tu sabe o que pode acontecer com o teu bebê, né? E eu disse, oi? Ela disse, ele pode nascer morto, ele pode nascer cego, ele pode nascer com deficiência. Gente, quando ela disse isso, eu não vi mais o que ela falou. E aí o meu marido teve quando ele chegou, eu tava aos prantos. E ele disse pra mim assim, e não era sistêmica naquela época, ele disse assim, o que vier, a gente cria. Então, gente, a ansiedade é lidar com a realidade, tá? É lidar com a realidade. Ela acaba quando eu começo a vivenciar. Então tá, tive rubéola lá, não deu pra fazer nada, ok. Tô com... o bebê vai nascer de alguma forma? Vai. Então a gente cria. Graças a Deus, a minha vida não teve nada. Minha filha não teve nada, tá? Mas começa a perceber quais são as situações que tu teve, quais são as situações e as experiências que tu teve que ainda te geram ansiedade. Deixa eu ver o que é Eu tive um diagnóstico quando era adolescente e um vírus na gravidez que causa no bebê. Ficou bem, Samara? Então, assim, gente, a ansiedade dentro da visão sistêmica, ela quer trazer algo que precisa ser reconciliado. E onde ela acontece? Por uma memória transgeracional, geracional, as memórias intrauterina e a tua linha de vida, que é todos os registros que tu fez com tudo isso. Por isso que fica nesse reservatório. Tu não é uma folha em branco. E aí, quando eu fiz a enquete, 12 pessoas falaram sobre a mãe. Quem é que fez a enquete? Quem é que tá aqui e respondeu a enquete e falou que era a mãe? E aí, eu vou te perguntar, tá, é a tua mãe, cadê teu pai? E aí a visão sistêmica diz assim, ó, que uma das variáveis, tá? Uma das dinâmicas é a ausência do pai, tá? Então, onde está o seu pai? Coloca aí, não sei quem é que botou aí, gente. Se tem alguém que respondeu a enquete, que foi a mãe, me diga onde está o seu pai. O que acontece na ansiedade? A gente tem medo, tá? Naquela situação da gravidez, a minha filha poderia ser extremamente insegura, tá? Ela teria medo da vida, tá? E não foi. Por quê? Eu tô usando esse exemplo aqui. A Larissa é extremamente segura, mas ela teve um pai que passou confiança. Bah, putz, falou tudo, com certeza é a ausência do pai. Sim, uma das variáveis, tá? No meu caso, quando eu fiz a constelação, gente, era a ausência do meu pai, tá? E aí, cadê o pai, Mai? Então, o que acontece? Por que a gente tem essa ansiedade? Dentro da visão sistêmica é a ausência do pai, a desqualificação do masculino, ou do gênero, ou do pai, ou do avô. Então, uma das, tá? Pode ser crianças abortadas, pode ser uma desordem, pode ser algum tipo de excluído. Então, dentro da visão sistêmica vai aparecer várias dinâmicas, mas uma delas é o meu pai, tá? Então, a pessoa que não tem estabelecido a relação com o seu pai, a pessoa que desqualifica o masculino, tá? Ela pode ter ansiedade. Fala aí pra mim, gente, ó, sim, totalmente sem envolver. Meu pai era presente de corpo, mas totalmente sem se envolver. Meu pai era ausente, quando chegava de trabalho, vinha bêbado. Gente, deixa eu acender a luz aqui, porque eu tô na cozinha. Vou acender a luz. Ali. Ah, melhorou. Melhorou, gente, melhorou. Deixa eu ver a Samara. Meu pai sempre foi uma pessoa segura, minha mãe sempre foi ansiosa. Samara, cadê o pai da tua mãe? Ah, gente, melhorou, foi a luz de Deus que veio. Meu pai sempre foi ausente, mas quando o pai é presente, Nessa, olha pra tua mãe, tá? Olha pra mãe pro pai da tua mãe.
A questão é, a ausência do masculino gera na mulher ansiedade. Então ela bate muito com o que apareceu. As pessoas identificaram 12 mães, tá? 6 disseram que o pai era ansioso e 8 disseram que todo o sistema é. Então o que tu tem que saber? Que a ansiedade, ela não é tua, só tua. Tá aqui, ó, o recipiente da diretoria, e a ansiedade, ela vai acumulando. E se ela não for extravasada, se ela não for retirada, ela vai passar para os seus descendentes. Gente, é epigenética, aquilo que um sistema viveu, tá? E não foi resolvido, ou aquilo que viveu e virou trauma, vai ficar para o próximo descendente, tá? A epigenética, ela tem um caso que ela fala que as pessoas os descendentes do Holocausto são pessoas magras, o nível fisiológico e biológico da estrutura, por causa das restrições, eles têm um outro biotipo, o registro de uma história, gente, tá? Então, se isso acontece pela fome, e por que acontece essa ansiedade aqui no meu sistema, Lise? Pode ser exclusão do meu pai? Pode. Pode ser guerra, pode ser os traumas, as tragédias, pode ser muitas coisas. Eu tô trazendo hoje a visão da ausência do pai. Por quê? Porque na visão sistêmica, uma das causas é a ausência do masculino. Deixa eu ver o que as gurias escreveram aqui, gente, só um pouquinho. Tá bom, concordo, mas aí é importante, então, ter a... Não, aí é que tá a grande sacada, gurias. Minha mãe era ansiosa e o pai ausente emocionalmente. Não tinha o que a gente fazer quando era criança. Quem viu o início da live, eu tinha 15 anos e eu tive que identificar quais eram os gatilhos que geravam a herpes, porque eu ficava extremamente ansiosa e baixava a imunidade. Eu não tinha realmente pai presente, eu não tinha minha mãe. Era uma desordem, e aí tá a desordem do lugar. Quando eu digo que a ansiedade, ela traz para ti um sintoma de algo que tu precisa reconciliar, também estar na postura do adulto. A grande pergunta é, como eu lido com a realidade hoje? A Cris falou, a Cris, né? A Cris aqui, a arquiteta, Cristina, ela vive sempre o mesmo processo de pressurização e não solta. No final do mês, ela sabe que vai ficar bem. E por que ela não confia? Porque tá aqui, ó, tá aqui dentro. E só transferiu para ela, não vou molhar mais, só transferiu pro recipiente dela. Então, a ansiedade, ela vai ser transferida, galera. Vai ser transferida. Meu avô abandonou, a Samara botou, meu avô abandonou a minha mãe, pequena, na rua com 3 anos de idade. Ela viveu dos 3 na rua dos... Ó, entendeu? Samara, vê se a tua mãe não é extremamente controladora e ela precisa de muita segurança, tá? O pai da minha mãe viajava muito. Então, gente, para lidar com a ansiedade, a gente precisa começar a entender o que a diretoria aqui, ó, viveu. Quais são as histórias, quais eram os registros, tá? Porque toda essa diretoria vai fazer o quê? Vai criar um outro caldo dentro de nós. É tipo uma salada de fruta, ó. Vai intensificando o caldo. Hoje eu tô muito didática. Por quê? Porque aqui são os pedaços, gente, as memórias, vários registros que estão dentro de mim. E aí, cada situação que eu sou exposta e que eu já tenho um registro, eu nunca vivenciei isso. Meu Deus, mas eu tenho um registro ancestral, eu tenho uma memória ancestral. O que o Rogério botou? Minha mãe engravidou de mim quando minha irmã tinha um pouco mais de 2 meses. Até hoje, aos 45, estou limpando, curando e desbloqueando. Que bom que já dá pra gente olhar pra isso, Rogério. Vai ser um processo de limpeza para todos, tá? Minha mãe era presente, o pai trabalhador. Qual era ali, ó? Por exemplo, a Liz botou, o pai era presente, o pai da mãe era presente e trabalhador, tá?
E não entendi. E aí o pai, ela era ansiosa ou não? Não entendi a pergunta, Liz, tá? Então, gente, a Liz, professora maravilhosa. Então, assim, ó, entender que o nosso grande... E aí, qual é o nosso grande desafio? O que eu queria te trazer hoje? O nosso grande desafio hoje é entender essa energia traumática. Essa energia traumatizada que não nos deixa ir para a vida. O desafio do Rogério, da Cris, o meu, e daquelas pessoas que sofrem a ansiedade, não é que a gente deixe de sentir. A questão é que ela não nos controla mais e a gente pode desenvolver a nossa personalidade, a gente pode ser quem nós somos. Esse é a grande sacada, gente. Descobrir essa energia traumática que tá aqui dentro, ó. Ai, vamos olhar de novo, que saco, ó. Ó, descobrir essa energia e ir limpando. Olha isso aqui. Essa aqui é minha, mas essa aqui é da diretoria. Fica só com o que é teu. Antes não tinha como fazer. Gente, tem a guerra aí, a gente tá vivendo. Imagina o que fica o registro para os próximos. A gente aqui não tá sentindo diretamente. Eles estão sentindo um registro muito profundo. Então, aquilo que o teu sistema viveu vai trazer uma energia traumática e que vai atuar onde? Exatamente na tua ansiedade. Ansiedade ou outro sintoma. Hoje eu tô falando da ansiedade. Minha mãe é super controladora mesmo. Minha mãe era ansiosa, 9 irmãs, meu pai era ausente e chegava bêbado. Meu avô era ao contrário dele, era presente. Ah, tá, mas na verdade a tua mãe então não era ansiosa e tu virou ansiosa, é isso, Liz? Tá? Então, o Bert, ele diz assim, ó, que quem rejeita o pai, rejeita a si mesmo, tá? E perde o seu movimento para realizar a sua tarefa. O que eu esqueço, gente, é que tem essa diretoria. E o que eu queria te trazer hoje é assim, ó, tu é um projeto perfeito. Tu tem os teus recursos, as tuas qualidades, as tuas histórias, tudo aquilo que tu viveu. Se tu souber fazer a migração só do que é teu, tu vai poder desenvolver a tua individualidade. E aí, se tu entender que não é só os meus pais, que não é só os meus ancestrais, que existe todo esse registro, mas que eu posso fazer um pouquinho diferente, eles não tinham os recursos e os repertórios que nós temos hoje. Como uma menina de 15 anos controlou a ansiedade que gerava herpes, mesmo sem ter todo o repertório. Eu comecei a perceber, a olhar para mim, eu não quero mais isso. Porque, gente, com 15 anos com herpes, eu queria beijar na boca. Alguém aí com 15 anos queria beijar na boca? Era só eu. Queria. Eu não podia namorar, entendeu? Porque eu tinha vergonha disso. Então, qual é o positivo ou qual é aquilo que tu quer que esse sintoma tá te tirando? Então, o movimento interrompido com o pai cria em nós uma necessidade de urgência, que é o que diz a Olinda Guedes. E provavelmente, gente, se eu tenho um pai ausente, eu vou ser uma mulher mais masculinizada. Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Eu tenho muita força. Talvez a ansiedade esteja dizendo, ó, dá uma acalmada, vamos olhar para ti. Qual é a gavetinha que tu tá parada? Já tá na gavetinha do físico? Tu tá na gavetinha ainda dos pensamentos? Porque a única chance de tu mudar a tua história e trocar o recipiente, mas ressignificar esse conteúdo é através dos pensamentos. É através do contato contigo mesma. Ah, entrei
no dentista. Para aí, o dentista é para o meu bem começar a te perceber, tá? Isso é o mais importante. Então, recapitulando, a ansiedade ela pode vir da ausência do pai, tá? Quem rejeita o pai, rejeita o masculino, vai ter dificuldade para realizar os seus projetos. E aí a gente vai ter essa síndrome do pensamento acelerado. E aí quando a gente está muito ansiosa, a gente perde o prazer de viver, tá? A gente perde o contato com as nossas emoções, com a nossa conexão. E aí a gente vive nesses sentimentos dramáticos. Autoconhecimento é arrumar as gavetas. Obrigada, Cris, saudade. Achei linda a foto tua com teu pai. Então, gente, o primeiro contato é entender que a ansiedade, ela tem vários compartimentos. E que dentro da visão sistêmica, ela é um sintoma que pode te ajudar a entender o que tu precisa reconciliar. Pode ser o teu pai, pode ser os excluídos, pode ser vários movimentos. Silvia, um beijo. Silvia, a gente tem uma live pendurada. Então, o grande movimento aqui hoje é entender que dentro da visão sistêmica, a ansiedade ela é uma energia traumática. E que, através dessas minhas gavetinhas, que gavetinhas são essas? Física, cognitiva, emocional, social e comportamental, tá? Quando eu entender o que tem dentro dessas gavetinhas, tá? Eu vou conseguir lidar com a realidade. Guardar nas gavetas corretas, mas só aquilo que é nosso. Isso, entender que existe a diretoria, que todas as memórias geracionais, transgeracionais, as memórias uterinas, a minha linha do tempo, os meus registros, tá? Estão todos aqui. E isso cria um acúmulo, mas eu posso fazer um pouco diferente. É através da autoconsciência, gente, da autopercepção, do autocuidado e da autorresponsabilidade comigo que eu começo a transformar, tá? Então, eu queria trazer, o Bert, ele diz assim, ó, que a doença, ela não a doença, ela é um sinal de algo que precisa, que aguarda ser colocado em ordem. A ansiedade, da mesma forma, a doença é um sinal de que algo precisa ser colocado em ordem. Quando a gente está falando agora da ansiedade, ele diz o seguinte, ó, sempre é o amor que coloca em ordem. E principalmente o amor daquele que foi excluído, que não tem o seu lugar. Então hoje, a nossa ansiedade de alguma forma, eu posso ter excluído o meu pai. Hoje eu tenho a oportunidade de olhar para a história dos meus pais, a história da minha mãe. Lembra, eu contei o meu registro de eu ter tido rubéola e o meu ex-marido dizer, o que vier a gente cura. A minha filha, ela não tem ansiedade. Eu digo, eu sou uma carroça vazia, barulhenta, e ela é uma carroça cheia. Ela não faz barulho, gente. Ela tem uma tranquilidade que é dela. Então ela tem um novo registro. Ela criou um novo registro. Eu criei um novo registro. Quando eu fiz a minha constelação, eu entendi que a ansiedade que eu tinha era do meu pai. Então começa a te perguntar qual é a tua ansiedade. Se ela é tua, em qual gaveta que ela tá, ou se ela é de alguém, tá? Lise, como é que eu lido com a realidade? A gente já tá terminando. Tu precisa começar como é que eu lido com a ansiedade? Quando eu passo a fazer a gestão da realidade. Quando eu tiro as expectativas e as frustrações e passo a lidar somente com os fatos. E é a partir daí que eu começo a identificar qual é o medo real e qual é a ansiedade em real. E aí eu começo a aprender esses dragões imaginários. Porque muito da ansiedade, ela acontece aqui, ó.
lembra que eu te falei que ela é próspera, que ela é acumuladora? Então, a ansiedade é o acúmulo da gente ter se perdido da gente. A ansiedade é a tua oportunidade de voltar para o teu caminho, tá? Queria deixar aqui uma... Lise, como é que eu posso fazer para mudar isso, né? Como é que eu posso ter outros resultados com a realidade, com a ansiedade? Olhando a tua realidade, mudando a forma como tu faz hoje as coisas, tá? Tu precisa mudar a forma que tu faz e incluir dentro da visão sistêmica aquilo que precisa ser incluído, seja os excluídos, seja a desordem, seja o masculino, mas principalmente entra em contato contigo agora, tá? Sexta-feira tem Sexta do Bem, tá? A gente vai falar sobre a ansiedade do dia a dia, tá? E como a gente pode trabalhar com ela. Hoje eu precisava passar esse material para te começar a entender que a ansiedade é um sintoma e que ela está vinculada a aos padrões de repetições, às histórias, às memórias, e que ela tem um efeito acumulativo. E que se tu entender na tua linha do tempo, aonde tu tá, e tu começar a fazer a gestão da realidade, tu pode te transformar. Hoje eu tenho outros tipos de ansiedade, mas aquela que mais me doía, que fazia eu estar sempre em alerta, ela terminou. Então eu espero que hoje tu consiga olhar para a tua ansiedade com bons olhos. Ela não é a nossa inimiga. Ela está nos dizendo que precisa algo ser colocado em ordem. Muito obrigada. Um beijo. Até sexta. A gente tem Sexta do Bem 7/7. Nossa, Lise, muito obrigada mesmo. Tudo começa a fazer sentido. Comece a cuidar de você, tá? Olhe as suas gavetas. Olhe as gavetas. Beijão, gente. Tchau, tchau.